Olá pessoal, esta aqui é a parte 2 da aula 7. Nós vamos tratar do osciloscópio. Este aqui é o conteúdo da aula, os tópicos que nós iremos abordar nesta aula 2 sobre osciloscópio. Esta aqui é uma foto que nós tiramos como exemplo da internet de um osciloscópio. Em geral são todos semelhantes a este aqui. Os osciloscópios eles são ferramentas fundamentais em laboratórios de engenharia, física e química. E também podem ser encontrados em laboratórios de biologia e medicina também. O osciloscópio é um instrumento que permite observar e caracterizar sinais elétricos. Nós podemos ver formas de onda no osciloscópio, como tensões elétricas variam com o tempo. Basicamente é isto que o osciloscópio fornece e é extremamente importante porque os sinais elétricos eles podem ter diversas formas, tanto formatos como senoidal, quadrado, triangular, quanto amplitudes maiores ou menores, ou diferença de fase, diferença de frequência. O sinal que nós observamos na tela de osciloscópio, ele é um sinal que tem componentes no eixo horizontal, que nós chamamos o eixo do tempo, no eixo vertical, que é o eixo da voltagem, da tensão elétrica, e o eixo Z, que determina a intensidade daquilo que nós estamos observando na tela do osciloscópio. Nós vemos aqui um sinal elétrico, nesse caso aqui uma onda quadrada. Tem um botão de intensidade que faz com que essa linha aqui fique mais intensa ou menos intensa, dependendo do tipo de utilização que se está fazendo do osciloscópio em determinado momento. O que podemos medir com o osciloscópio? A forma de onda de uma tensão elétrica, essencialmente é esse o escopo da existência de um osciloscópio, observar formas de onda. Nós também conseguimos medir os valores das amplitudes dos sinais que nós estamos observando, das componentes DC e AC. Os valores temporais, período e frequência, a diferença de fase entre sinais, etc. Aqui está um indicativo aqui de algumas funções, algumas botões de controle dele. Ajustes de tela, nós temos a possibilidade de focar, aumentar a intensidade, aquele eixo Z que a gente falou no slide anterior, os slides anteriores, e acoplamento AC e DC, como também já mencionamos brevemente. Aqui você tem a amplitude do canal 1, você coloca aqui o cabo, a ponta de prova que vai ser ligada ao circuito do qual você quer observar na forma de onda, e conecta ele aqui, e próximo dele está um botão através do qual é feito o ajuste da amplitude vertical. De forma similar para o canal 2. Nesse caso aqui temos dois canais, o canal 1 e o canal 2. Temos aqui um seletor de visualização, onde nós vamos selecionar qual canal vai ser mostrado aqui na tela. E a forma de onda está entrando pelo canal 1 e ajustada por esse botão vai aparecer aqui. Se a forma de onda que está entrando aqui através do canal 2, ajustado pelo botão do canal 2, vai aparecer aqui, ou ambos, ou de uma forma chaveada. Temos um importante trigger, vamos falar bastante dele logo, e a velocidade de varredura horizontal, que determina aqui o quanto nós temos de base de tempo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Tipos de osciloscópio. Vamos falar um pouquinho da história dos osciloscópios de uma forma bastante breve, basicamente só classificando entre analógico e digital. O analógico é um osciloscópio mais antigo, foi substituído pelos digitais. E basicamente você tem um tubo de raios catódicos, aqui está o tubo de raios catódicos, tem um processamento analógico
E tem uma vantagem até em relação ao osciloscópio digital, embora essa vantagem já está bastante, já foi alcançada pelo osciloscópio digital, que é o tempo de resposta. O osciloscópio analógico ele tem um tempo de resposta bastante reduzido, embora hoje em dia o osciloscópio digital também tem um tempo de resposta bastante reduzido devido ao avanço tecnológico que nós temos hoje em dia. Basicamente, aqui tem 3 tópicos que caracterizam o osciloscópio digital, a sua necessidade de um conversor analógico digital para aquisição da forma de onda, para fazer com que a forma de onda seja digitalizada e armazenada dentro do osciloscópio. A parte de amostragem. No processo de digitalização, nós temos a amostragem, ou seja, a leitura que é feita do sinal elétrico ocorre entre intervalos de tempos em tempos, e não de uma forma contínua. O processamento, essa aqui é uma vantagem. A amostragem não é necessariamente uma vantagem, embora hoje em dia não faça muita, não seja um grande limitador, mas o processamento é uma vantagem bastante grande no osciloscópio digital. O osciloscópio digital ele mede e processa os sinais obtidos. Então, essa caracterização, a medição é de osciloscópio digital ou de um osciloscópio analógico, mas o processamento é apenas para o osciloscópio digital. Outra vantagem extraordinária do osciloscópio digital é a possibilidade de armazenar sinais, tanto internamente ao osciloscópio quanto externamente ao osciloscópio. É possível medir um sinal e utilizando um pendrive, efetuar a armazenagem desse sinal no pendrive para posteriormente visualização na tela de um computador, por exemplo. Mas aqui ainda estamos pontuando a necessidade da conversão analógico-digital, que é característica aqui do osciloscópio digital. Como funciona o osciloscópio? Basicamente, temos aqui alguns blocos, nesse diagrama de blocos. Sistema vertical, é através desse sistema que o sinal é adquirido, a conexão da sonda, da ponta de prova ao osciloscópio através desse sistema vertical. O sinal que nós pretendemos visualizar, ele é um sinal cuja tensão elétrica varia com o tempo. À medida que o tempo está passando, a tensão elétrica ela vai aumentando e diminuindo, formando uma onda. E essa onda ela chega até o osciloscópio, esse sinal elétrico, através desse sistema vertical aqui. Tem um atenuador, tem aqui o nosso amplificador vertical, e para sinais com amplitude bem reduzida, faz parte do tratamento analógico do sinal, que está sendo recebido na ponta de prova. E aqui nós temos aqui o sistema de aquisição, o conversor analógico digital, processamento e a memória. Isso é bastante importante. E temos o sistema horizontal, que determina a base de tempo, e o trigger. E o sistema de visualização, para visualização de sinal na tela. Taxa de amostragem, o sample rate, como nós já mencionamos nos slides anteriores, o osciloscópio digital ele efetua uma amostragem do sinal na entrada, um sinal que é analógico, e ele faz com que esse sinal seja armazenado no osciloscópio, na memória interna do osciloscópio. Mas ocorre aqui o que nós chamamos de amostragem, ou seja, em intervalos de tempo ou instantes discretos no tempo, nós temos aqui a leitura do valor do sinal, da tensão elétrica correspondente ao sinal na entrada.
Esses valores são convertidos em sequência de bits e armazenados na memória, conforme já falamos. E aqui tem um sinal, vamos imaginar um sinal elétrico que teve essa variação, uma onda pulso ou um trecho de uma onda quadrada, e aqui mostrando ou ilustrando os momentos em que ocorre a amostragem. Ocorreu a amostragem, depois de um tempo uma nova amostragem, depois de um tempo uma nova amostragem, e assim sucessivamente. Note que ficou um intervalo entre uma amostragem e outra, onde não é feita a leitura do valor da tensão elétrica lá na ponta de prova ou na entrada. E isto é uma limitação bastante séria. Se esse intervalo entre uma amostragem e outra não fosse muito reduzido, muito pequeno, de tal forma que a onda ela é bastante bem reproduzida. Vamos falar aqui de um problema na formação da imagem no osciloscópio. A imagem ela é a composição de diferentes quadros obtidos em intervalo de tempo dentro dos quais o sinal que será mostrado na tela é capturado, passa por um processo de conversão analógica para digital. Ele é armazenado em memória, ocorre um tempo para fazer isso, um tempo a ser capturado, um tempo a ser armazenado. Ele é processado e, finalmente, ele é mostrado na tela. E isso aqui se repete e vai se repetindo de tal forma a nós temos aqui a nossa amostragem. O sinal ele vai sendo o tempo todo obtido pelo osciloscópio e posteriormente mostrado na tela. Assim, a memória interna do osciloscópio ela é preenchida sequencialmente e os quadros vão sendo mostrados para o usuário. Então, ele efetua a medição do sinal na entrada e mostra esse sinal num certo intervalo de tempo lá na tela. E o usuário está visualizando isso. Logo em seguida, como esse sinal aqui é uma onda senoidal, variando aqui conforme está aqui desenhado, nós temos um novo quadro que vai ser colocado na tela. Note que quando esse quadro é colocado na tela, este outro ainda está na tela. Há uma sobreposição de imagens aqui, porque ele está mostrando algo que está acontecendo ao longo do tempo. Então nós temos essa imagem, depois essa. Isso acontece de uma forma tão rápida que a nossa capacidade de visão não consegue perceber que um sinal deixou de existir e que um outro está em cima. E depois este deixou de existir e que esse aqui agora é o seguinte, esse deixou de existir e agora este aqui é o seguinte. Os quatro sinais eles tendem a permanecer na tela. Vamos ver o problema acontecendo, então. Esse quadro é o primeiro que aparece na tela. Esse primeiro intervalo de tempo em que o sinal elétrico lá na entrada, a forma de onda que está sendo medida, é capturada e apresentada na tela. Aqui está. Vamos considerar que aqui seja a tela. Aqui é o sinal que está variando no tempo e aqui seja a tela do osciloscópio. Nós estamos olhando para essa tela e observando aqui nessa tela o comportamento da forma de onda. Só que aqui é um quadro num intervalo de tempo definido, em que a onda teve este comportamento. Mas no quadro seguinte, nós temos um intervalo de tempo seguinte. E o que vai acontecer? Olha aqui. Sobrepôs. Essa onda anterior, ela ainda não tinha sumido da tela e a seguinte já está aqui na tela. Só que ela aparece deslocada. Conforme nós podemos observar aqui o deslocamento, agora sobrepondo, ele fica bastante nítido, o deslocamento que aconteceu na tela.
Em seguida, esse outro quadro também vai aparecer na tela, dessa forma. E o usuário está vendo agora como se fosse 3 ondas distintas, mas na verdade é uma única onda que ele está visualizando uma em cima da outra e que elas aparecem de forma distinta uma da outra na tela. E agora esse outro quadro também aparece na tela. Note que aqui que os 4 quadros aparecem simultaneamente na tela e o usuário observa e ele tem a impressão de que a onda está correndo na tela. Porque quando esse primeiro quadro desaparecer, esse ainda vai permanecer, esse e esse outro vai aparecer. Portanto, a solução qual que é? E agora nós vamos definir aqui um nível de trigger. O que consiste esse nível de trigger? Note o seguinte, agora vão ser mostrados na tela apenas os intervalos de tempo onde o sinal tem um determinado comportamento. Olha aqui. A ideia é o seguinte, pega-se bem no centro aqui da tela, esse instante em que o sinal passa aqui pelo centro da tela, bem nessa tensão, quando ela está subindo. E só vai mostrar os sinais que aqui no centro da tela tem esse valor e que estão subindo de valor. Percebe? E agora nós temos o quadro seguinte, a mesma coisa. Olha aqui, mesmo nível de tensão, subindo, mesmo nível de tensão, subindo, mesmo nível de tensão, subindo, mesmo nível de tensão, subindo. De tal forma que, quando eu sobrepor essas ondas, então esse problema aqui desaparece e eu passo a ter a tela como está aqui assinalado nesse quadro, ou em qualquer um deles, porque todos eles estão iguais. Porque estabeleceu um nível de trigger. O trigger ele é um botão, você encontra um botão no osciloscópio, ou mais de um, em que você pode fazer o ajuste, esse trigger, você aperta esse botão, ou você vira esse botão. Aqui está o nível de trigger mal definido, então ele está acima da forma de onda, e você não tem, portanto, atuação desse trigger. As ondas vão aparecendo aqui na tela de forma aleatória, em posições aleatórias. Agora, quando eu baixo esse nível de trigger, eu mexo aqui, de tal forma a baixar o nível de trigger, por exemplo, nessa posição aqui, bem no meio da forma de onda, e colocando o disparo para cima, então, que é a borda ascendente, ou seja, para cima. E então, apenas as ondas que têm essa característica é que serão colocadas na tela do osciloscópio. E, portanto, nós não vamos ter mais esse problema aqui. A onda vai ficar da forma como deveria ficar. Aqui é uma outra possibilidade de ajuste para o trigger. Colocar um nível de trigger um pouco superior ao nível 0. E no caso de bordas descendentes, no caso da borda descendente, nesse caso aqui, e o efeito é bastante similar, ou é idêntico até. Esse padrão de disparo aqui é sempre no centro. No caso dos osciloscópios digitais, é sempre no centro. Nos analógicos é aqui na extremidade esquerda. Aqui está, né, o trigger. Ele vai garantir então o início da varredura horizontal sempre no mesmo ponto do sinal a visualizar. Aqui está sem o trigger ajustado e aqui está com o trigger ajustado. Vamos falar aqui rapidamente da ponta de prova passiva e com atenuação 10:1. Passiva significa que ela não tem elementos ativos como transistores ou amplificadores.
e 10 para 1 porque ela reduz a amplitude do sinal fornecido na entrada BNC do osciloscópio por um fator de 10. Note que a importância desse fator de 10 aqui está no fato de que a impedância de entrada é 10 vezes maior. Isso é uma grande vantagem quando se trata de leitura de sinais elétricos. A impedância de entrada maior. Esse desenho mostra um modelo de como é essa ponta de prova. Aqui está a ponta de prova, você tem a conexão da ponta de prova aqui, essa conexão aqui com a referência, com o que a gente chama de terra, tá aqui. Aqui é a ponta de prova propriamente dita, aqui está a ponta, onde é conectado no local de onde se deseja medir a forma de onda. Então, daqui desse pontilhado para a direita é interno ao osciloscópio. Do pontilhado para a esquerda corresponde à ponta. Esses capacitores aqui, eles dão conta do fato de que para frequências elevadas, esse modelo é para frequências elevadas, nós temos a necessidade de levar em consideração capacitâncias que aparecem devido à existência de contatos elétricos. Então, esses contatos elétricos, eles determinam capacitâncias tanto da parte interna quanto na própria conexão com o cabo ao circuito de onde vai se medir a forma de onda. Lembrando que a reatância capacitiva é 1 sobre ômega-C. Ômega é a frequência e C é a capacitância. Note que a frequência ela está no denominador. Se a frequência é elevada, a reatância ela se torna menor. Se ela é menor com a frequência elevada, então a sua importância para frequências elevadas nessa configuração aqui, desse modelo da ponta de prova, é mais relevante. Se a frequência é muito reduzida, pequenininha, valor da ordem de 50 Hz, por exemplo, essa impedância ou essa reatância capacitiva, ela tem um valor muito elevado, praticamente em aberto aqui. Nós não temos aqui a presença, não é necessário a presença desses capacitores, como é aqui. Aqui no caso, as frequências são da ordem de 0 Hz até 10 kHz, 15 kHz. Então essas capacitâncias para altas frequências, elas não são necessárias aqui. Ou seja, não é preciso incluí-las no modelo da ponta de prova. E aqui está o modelo para frequências menores. E nós vemos a atenuação aqui acontecendo, 9 megaohms de resistência na ponta e 1 megaohm de resistência lá dentro do osciloscópio. Esse ajuste aqui da atenuação da ponta de prova pode ser feita de forma automática em alguns osciloscópios ou de forma manual. Tela do osciloscópio. Leituras aqui de tensão elétrica e tempo. Então vamos considerar aqui essa tela de um osciloscópio, como aqui tem lá no laboratório didático, uma forma de onda já devidamente estabilizada através do ajuste do trigger. E nós temos aqui as divisões. Cada quadradinho desse corresponde a uma divisão. E cada divisão tem uma parte horizontal e outra parte vertical. Então, uma divisão vertical, uma divisão horizontal. A vertical dá conta da voltagem e a horizontal dá conta do tempo. Nós temos ajuste aqui de cada uma dessas divisões. E tanto na vertical, no caso aqui, a voltagem. Então, nesse ajuste que foi feito através de botões, de um botão lá no osciloscópio, no caso mais de um, dependendo do canal, você tem aqui o valor correspondente a uma divisão. Essa distânciazinha aqui de uma divisão. E aqui nós temos, na base do tempo, 1 microsegundo, que é a distância de uma divisão na horizontal. Vamos fazer a leitura aqui dessa onda. Aqui nós temos o zero,
da onda está bem aqui. E nós vamos fazer aqui a leitura. Está aqui. Então, o indicador de nível 0, ou aterramento, está aqui. O valor máximo é obtido como? Conta-se aqui o número de divisões e multiplica pelo valor de cada divisão. Vai ser 1, 2, 3, 4. 4 divisões determina essa tensão máxima desse sinal aqui. 4 divisões aqui, 4 divisões, multiplicado por 1 volt por divisão. Está 1 volt, cada divisão aqui, 1 volt. Então, 4, 1, 2, 3, 4, multiplicado por 1 volt por divisão, dá 4 volts. O V mínimo, se nós formos medir em relação ao terra, com a referência, o V mínimo vai ser uma divisão, 2 divisões. Vai ser essa tensão aqui embaixo, de valor de tensão. Medido como? Através do osciloscópio. Uma divisão, 2 divisões. Cada divisão é 1 volt, então são 2 volts. Nós temos aqui 2 volts de V mínimo. V mínimo aqui, 2 volts. Agora vamos ver aqui o tempo. Só contar. O período, quantas divisões tem um período? 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Cada divisão tem 1 microsegundo, ou seja, 5 vezes 1 microsegundo vai dar 5 microsegundos. A frequência é só inverter, 200 kHz. Um parâmetro muito importante do osciloscópio é a largura de banda. Todo osciloscópio exibe uma resposta de frequência do tipo passa-baixa, conforme desenhado aqui. Para frequências reduzidas, inferiores a uma certa frequência, não há atenuação significativa. Mas para frequências superiores, temos atenuação. Então, o osciloscópio ele deve funcionar até o limite dessa frequência de bandwidth, ou largura de banda. Note que a largura de banda é determinada aqui quando a atenuação é de 3 dB. Interessante esse resultado. Nós temos aqui um sinal de sincronismo, está sendo medido a forma de onda desse sinal através de 2 osciloscópios distintos. Esse sinal tem 100 MHz de frequência. Como eu visualizaria esse sinal em telas de osciloscópios diferentes? Nesse caso, um osciloscópio com largura de banda de 100 MHz. Olha aqui o sinal. E aqui na largura de banda de 500 MHz. Olha o sinal. O sinal correto é esse aqui, a onda quadrada, porque o sinal de clock é uma onda quadrada. E aqui nós temos a onda quadrada, porque temos 500 MHz de largura de banda. Mas esse aqui, a largura de banda é bem menor. E temos o que? Aqui uma distorção de sinal. O sinal tinha um formato quadrado, mas uma vez colocado aqui, nesse osciloscópio de 100 MHz de largura de banda, há distorção no sinal e ele deixa de ser uma onda quadrada e passa a ser uma onda que parece ser senoidal. Mas isso aqui é uma onda distorcida devido à resposta do osciloscópio. E finalmente, questões aqui para serem respondidas. Nós vamos propor essas questões para serem entregues em outro momento. Espero que tenha sido interessante essa aula. Procurei ser bastante breve. Quaisquer dúvidas, estamos à disposição nos canais de comunicação disponíveis. Um abraço a todos.